Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o meu projeto para o desafio. Vou começar aqui mostrando para vocês a nossa API, como é que ficou, qual foi a tecnologia que eu utilizei, qual foi o padrão, o RM, enfim. Eu utilizei aqui nesse projeto o Node.js, utilizei o padrão Solid. Eu gosto muito do padrão Solid porque eu consigo deixar as coisas bem organizadas, eu consigo também ter uma flexibilidade maior para fazer os testes e tudo mais. E é um padrão que eu tenho um grande apreço, eu gosto bastante, eu utilizo ele muito nos meus projetos. E mostrar aqui para vocês a estrutura de pastas, mostrar para vocês onde é que fica, onde que fica cada coisa, como é que tá, enfim. Começar para vocês mostrando aqui como é que tá o nosso workflow. Aqui, chamei aqui meu workflow de GitHub Actions Workflow. Esse workflow vai rodar quando eu fizer um pull request, um push lá para o repositório. Aí ele vai começar a rodar a nossa bateria de nossos jobs, certo? Ele vai, lá no GitHub, ele vai alugar pra gente uma máquina virtual Ubuntu na última versão. Aqui ele vai baixar nosso projeto, aqui ele vai usar o Node.js na versão 16, certo? Ele vai utilizar aqui o Yarn, que eu gosto muito de usar o Yarn, ele deixa o projeto mais rápido, eu consigo ter uma agilidade maior. Então, aqui ele vai começar, ele vai rodar exatamente esse comando aqui, ó, yarn install. Vai rodar aqui o yarn pra gente, para instalar todas as dependências. Depois, aqui, ele vai rodar toda a nossa bateria de testes. Eu fiz aqui alguns testes unitários na nossa aplicação. E aqui ele vai começar a rodar a nossa bateria de testes. E caso dê algum erro, ele vai parar o nosso workflow. Depois disso, ele vai instalar alguma tipagem aqui do Jest. Depois ele vai buildar nossa aplicação. Rodou tudo isso aqui, nosso workflow está autorizado, tá tudo ok. Caso dê erro em alguma dessas etapas, o workflow já cancela e já dá problema, certo? Eu utilizei aqui o Prisma, certo? Vou mostrar aqui o esquema. Eu utilizei só uma tabelazinha lá, como pede no desafio, uma tabela tarefas. Aí eu coloquei aqui um ID, data de criação, data de atualização, título, conteúdo, se é favorito ou não, uma cor. Caso eu não mande favorito, ele já vai ficar falso por padrão. Adiciono o ID automaticamente, a data de criação e atualização automaticamente, certo? Aqui no source, começar aqui mostrando para vocês o use case. Use case aqui, como eu falei, eu tô utilizando o padrão Solid, então a gente utiliza dessa maneira. A gente cria aqui use cases e aqui o caso de uso, que é o da tarefa, e aqui as funções de CRUD. Vou mostrar aqui para vocês, mostrando o create. Aqui nosso controller de criação de tarefa. Primeiro ele tem um construtor aqui que ele tem uma dependência do use case de criação. Depois nós temos o nosso método handle, que ele vai precisar receber uma request e uma response e vai retornar para a gente uma promessa com response. Vai dar um try catch. Esse try catch vai fazer o seguinte: ele vai chamar a nossa dependência aqui do use case, vai executar e vai passar o corpo da requisição para ele, certo? Caso essa requisição ela dê algum problema, eu vou capturar ela aqui, ó, result.hasError. Caso tenha algum erro, caso aqui seja true, ele vai disparar já pra gente uma response 400 com o erro. Caso contrário, ele responde pra gente com 201 que deu certa criação. Caso tenha dado algum erro, ele captura aqui, certo? DTO, aqui é o arquivo que eu defino aqui quais são os objetos a forma que eu quero transferir os dados, certo? Essas valores aqui são opcionais, mas eu posso passar aqui, eu tenho que passar aqui esses valores aqui: título, conteúdo, favorito e cor. Meu use case. Aqui no meu use case eu utilizo a inversão de dependências do Solid, porque eu faço o seguinte: eu tenho aqui uma interface task repository que ela define pra gente aqui esses métodos. E
qual é o legal dele? É que caso eu não queira mais utilizar o Postgres, como eu estou utilizando aqui, eu posso passar aqui só uma instância que implementa esses métodos. Aí vai funcionar tudo ok. Certo? Eu acho muito interessante isso. Aqui tem um método que executa e que ele vai fazer algumas validações, certo? E depois, caso tenha passado todas essas validações, ele vai chamar aqui o nosso repositório aqui, a nossa dependência, e vai chamar o método post passando data nesse formato do DTO aqui, certo? Aí vai retornar pra gente. Aqui é o index, onde eu formo tudo aqui. Eu chamo aqui o Postgres repositório aqui, nesse caminho aqui que eu defini. Esse caminho aqui eu defini lá no tsconfig, certo? Aí eu chamo controle use case, faço as instâncias deles aqui, passo o Postgres para dentro do use case, enfim, aí retorna aqui só o controller, certo? Os outros métodos aqui funcionam da mesma maneira, só passando aqui só para mostrar, mas tem o mesmo funcionamento. Deixei bem no padrão. Bem no padrão aqui, tá tudo bem parecido aqui, sabe? DTO aqui, ó, do edit, index, use case da mesma maneira. Listagem também, listagem ele não passa nada, ele lista todas as tarefas. Retorna pra gente aqui, remove também. A única diferença é que ele só pega o parâmetro da rota aqui, ó, request params id, tudo certo. Index também, use case da mesma forma. E aqui, deixa eu só fechar aqui. E aqui, deixa eu mostrar primeiro minhas rotas aqui. Eu tenho um index route, que ele chama aqui o nosso task route aqui, e utiliza ele aqui. Que nesse arquivo aqui eu vou utilizar ele para centralizar todas as rotas. Aí aqui faz o seguinte, eu crio aqui a variável de rota, criou minha rota. O que eu vou fazer aqui? Eu utilizo aqui essas funções auxiliares aqui como middlewares. Que eu faço o seguinte, para criar uma tarefa minha aqui, eu crio essa função aqui, ó, validate request, e passo esse parâmetro aqui, que ele vai fazer o seguinte, ele vai rodar esse switch e vai verificar. Como eu estou querendo fazer uma criação, ele vai retornar pra gente esse objeto aqui. Que eu estou utilizando aqui é o body do Express Validator. Ele vai fazer o seguinte, ele vai garantir que no meu corpo da requisição eu vou ter todos esses valores aqui. E caso de algum problema, eu tenho como capturar e retornar para o usuário da API o erro que está tendo aqui. Então aqui eu tenho que ter um título, um conteúdo, uma cor e um favorito. E aqui a mensagem de erro e tudo mais. E aqui o existe para garantir que ele tem que estar aqui. Predict da mesma maneira, ele garante que no corpo da requisição tem esses valores. No get não tem, porque eu não passo nada e ele já retorna tudo. Na de exclusão, ele só precisa garantir que tenha o ID, certo? Voltando para cá, e temos essa função que eu criei aqui, que é a chamada de handle validation errors, que ela vai fazer o seguinte, ela recebe request, response e um next, que ela vai funcionar exatamente como um middleware. E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar a requisição e vai jogar nessa função aqui, validation result, que vem do lado do Express Validator. Eu vou verificar aqui nesse if se ele não estiver vazio, ou seja, se ele tem algum erro. Se ele tiver algum erro, o que é que eu vou fazer? Eu criei essa outra funçãozinha aqui, ó, formato validation erros, que ela vai receber os erros nesse formato aqui, certo? E eu faço só um map só para alterar o objeto aqui, certo? Vai retornar pra gente aqui os erros no formato correto e vai retornar pra gente a instância do erro. Que eu faço o que? Eu criei esse response DTO aqui, que vai funcionar da seguinte maneira. Eu gosto de padronizar a forma que eu vou responder meus componentes. Então eu criei esse response DTO, que ele tem o data, o reserro e o erro. O que é que vai acontecer? O reserro, caso tenha dado algum erro, ele vai e recebe um boolean aqui.
true se caso tenha dado erro. Se tenha dado erro, aí ele vem e eu adiciono um erro aqui. E nesse data ele fica vazio, fica só um objeto vazio. Caso seja falso, ou seja, que não tem erro, eu não mando o erro e mando só a informação aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí ele vai formar o erro aqui, no formato que eu desejo, e vai responder 400 com o erro. Caso não tenha dado nenhum problema aqui, ele dá só um next e continua o fluxo normal, certo? Mesma maneira para os demais aqui, vocês podem olhar depois certinho aqui no repositório, mas funciona da mesma maneira aqui para os demais. Deixa eu ver aqui, o que é que falta? O server rodando na porta 3000. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. O repositório que eu... a interface que eu mostrei para vocês. A classe de implementação, certo? Que eu utilizo aqui, eu estou utilizando aqui o Postgres. Aí eu implemento aquele repositório, aquele interface, e ela vai implementar todos esses métodos. Eu só preciso vir e preencher ele, certo? E aqui está, eu estou utilizando o Prisma, e aqui está buscando todas as tarefas, está criando uma tarefa e retornando tudo naquela classe de resposta padrão que eu utilizei. Aqui no put da mesma maneira, tem que passar o ID, tudo certinho, ID aqui também para excluir, ok? Database, esse Prisma aqui, ele vem daqui, ó. Esse Prisma, ele vem de database / Prisma, que é esse caminhão aqui. Eu só crio uma instância do Prisma Client. Aí eu consigo fazer as adições e manipulações do Prisma lá, certo? É isso aqui. Testes, eu faço alguns testes aqui, testes unitários, certo? Com Jest. Crio aqui, antes de rodar meus testes, eu faço a instância de tudo aqui, todas as variáveis que eu vou precisar do use case. Utilizo também um banco em memória, que é esse aqui. Ele salva aqui na memória mesmo as tarefas, certo? Aí faz toda a manipulação aqui do array aqui e retorna pra gente, ok? Retorna pra gente. E aqui tá os testes, alguns dos testes aqui. Deveria criar uma tarefa. Aí eu gero um ID, gero aqui o corpo da tarefa e passo meu use case. Se o ID que ele me retornou aqui, ó, result.data.id foi igual o ID que eu criei e o reserva for falso, significa que ele passou tudo ok. Enfim, tem outros testes aqui, rodando aqui, vocês podem vir dar uma olhada. Aqui é para verificar se ele não passou uma cor, se ele não passou uma cor aqui para a tarefa. Aí ele vem e dá um erro aqui, um throw. E é isso. No back-end é isso. O back-end tá funcionando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu também fiz um Swagger. Fiz um Swaggerzinho, bem bacaninho. Tô mostrando toda a funcionalidade da API. Aqui, ó, servers, a URL padrão, os caminhos que eu coloquei aqui, ó. Request body, ó, de post aqui. Os objetos necessários, botei o esquema no formato, certo? Respostas, o modelo de resposta aqui para vocês, ok? Eu vou até abrir para vocês para dar uma olhada aqui. Pronto, esse aqui é meu Swagger que eu criei, o URL padrão aqui que eu utilizo, a base URL. Aí tem algumas tarefas, o post, o get e o delete, que eu mostrei para vocês lá. Só que aqui, bem bonitinho, bem documentado aqui, bem interessante para quem for utilizar. E está funcionando. A gente consegue vir aqui, ele busca pra gente aqui, ó. Ele está fazendo aqui diretamente no meu localhost essa requisição. Aqui é o URL. Ele traz pra gente aqui tudo aqui, ó. Isso aqui são todas as tarefas que eu tenho criado aqui no meu banco. Ele vem e cria pra gente aqui. E aqui é o formato que eu descrevi aqui, o formato de sucesso, mostrando aqui tudo certinho, de erro também, ó. Erro e o erro aqui, muito interessante, ficou muito bonito, muito legalzinho. Aqui o do put também, certo? Pronto, vocês podem dar uma olhada depois.
Eu utilizo aqui o Swagger UI Express, adicionei ele aqui. Vou mostrar para vocês o Docker, a imagem do Docker. Eu queria aqui uma imagem Node, no meu Dockerfile. Queria aqui um ambiente de trabalho, um diretório de trabalho aqui. Depois eu jogo só o meu JSON lá para dentro, rodo o yarn, depois copio tudo. Eu copio tudo e ignoro apenas o Node Modules, que eu criei aqui um Docker ignore, aí ele não vai passar menos o Node Modules, vai passar todas as pastas normais. Vai rodar as migrações para ver se está tudo sincronizado, depois vai rodar o generate para rodar todas as tipagens, ok, tudo certo. Depois vai expor tudo na porta 3000 e rodar nosso yarn-dev, que ele vai rodar esse script aqui que vai começar a rodar no nosso servidor, certo? Docker Compose, que eu criei aqui. Queria aqui uma imagem do banco, imagenzinha do banco. Queria uma imagem do Postgres, um apelido dele, para ele restartar sempre. Algumas variáveis aqui, usuário, senha e o banco de dados, volumes, as portas, para ele expor na porta 5432, a network, o app também. O app ele vai utilizar meu próprio Dockerfile, minha própria imagem que eu criei, o apelido dele. Toda vez que ele subir ou que mudar alguma coisa, vai rodar nosso script, as portas, os volumes, a network tem que ser a mesma para isso funcionar em paralelo, certo? E o app ele depende do DB, Então, se o DB não conseguir subir, não vai conseguir rodar o app. Volumes, network, vai funcionar tudo aqui, certo? O app, a gente centraliza tudo. Eu digo aqui para ele utilizar o JSON nas respostas, o cores, e aqui eu dou um apelido aqui nas rotas, aqui, um prefixo nas rotas, V1, API, as rotas aqui. Aqui é para entrar na documentação e aqui é para capturar alguns erros, certo? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou, o front-end, certo? Cadê? Aqui. Pronto. O front-end eu utilizei React e utilizei o Vite. Vamos lá. Eu fiz alguns testes aqui também. Criei aqui um arquivo de testes. Aí criei alguns testes bem simples aqui. Testes bem legal. Funciona aqui. Vocês podem vir dar uma olhada detalhadamente aqui, certo? Aqui é o logo, assets, e aqui ficam os meus componentes. E aqui o Context API que eu utilizei. O Context API ficou muito legal, ficou muito bacana. O Context API eu utilizei o React Query, utilizei o Sonar para notificações. E aqui eu faço o seguinte: aqui eu crio o meu contexto, o contexto do Context API, e aqui eu digo quais são os valores que eu vou distribuir para os meus filhos desse contexto, as tarefas e alguns métodos. Eu vou mostrar detalhadamente aqui para vocês. Aí eu crio aqui o contexto e aqui crio o meu provider. Aqui eu crio alguns states para a data aqui é para filtragem, aqui é para eu pegar o valor lá na barrinha de pesquisa. E aqui eu faço o seguinte: aqui eu uso o Use Query do React Query. Eu queria aqui uma chavezinha chamada task e roda essa função aqui, ó. Ela vai chamar a minha API ela está funcionando dessa maneira. Deixa eu mostrar para vocês. Eu utilizo o Axios, aí eu crio aqui uma instância dele aqui, de acordo com a minha base URL, certo? Aí eu faço um get e busco todas as tarefas. Deu tudo certo, ele retorna para mim o data.data. Caso dê algum problema, ele vai tentar duas vezes aqui, Esse request fetch on window focus é o seguinte: é quando eu tô na minha página, aí eu troco para outra aba. Quando eu voltar para minha aplicação, ele vai fazer um fetch novamente, certo? Aqui é para remover uma tarefa, vai buscar a tarefa, ele vai filtrar e não vai mostrar ela aqui. Eu vou setar ela novamente sem aquela tarefa de acordo com o ID. Eu tiro ela do meu array e seto ela novamente na minha key, usando o React Query.
Aqui é para adicionar, eu crio uma mutation, certo? Essa mutation eu recebo aqui as informações nesse formato aqui, ó. Create test DTO, título, conteúdo, favorito e cor, certo? Cadê? Aqui. Recebo as informações nesse formato aqui e faço a chamada para a API para adicionar. Adiciono tudo ok, deu sucesso, mensagenzinha de sucesso aqui e o refetch. Esse refetch ele vem daqui, ó, do use query que eu criei aqui. Ele vai chamar novamente e vai atualizar a nossa lista, certo? Um erro, ele dá algum errozinho aqui, certo? Mutation para atualizar funciona da mesma maneira. Recebo aqui as informações nesse formato: ID, título, conteúdo, favorito e cor. Sucesso, entra aqui, mensagenzinha, recarrega, qualquer coisa deu um erro aqui. Exclusão, da mesma maneira. Isso aqui é uma funcionalidade que eu criei eu vou mostrar para vocês, o rollbackzinho. E aqui é para eu controlar lá na barra de filtragem. Na barra de filtragem, quando eu começar a digitar nela, ela vai fazer a filtragem das tarefas de acordo com o texto que eu mandei. Aí ela vai pesquisar tanto pelo título, tanto pelo conteúdo, certo? Aí esse loading que ele vem do use query também, que ele vai fazer o seguinte: quando ele estiver chamando, esse load vai ficar true. Quando ele terminar de chamar, ele vira falso. Aí ele vai só mostrar pra gente aqui um bar loader com o nome carregando, para ficar bonitinho na nossa aplicação. E aqui o contexto. Aqui o contexto, provider, e passo todos os valores que ele precisa. Aí passo tudo aqui, certo? E o children aqui. Aí eu criei aqui um hook também, um hookzinho personalizado, que ele vai usar o use context do React, passar o contexto e criar aqui pra gente aqui para ficar bem automatizado, certo? Esse aqui é o contexto. Aqui os mocks, aqui é para fazer o seguinte: aqui é para eu não buscar os dados direto na minha API, aí eu venho e moco os dados, certo? Eu crio aqui, ó. Eu crio aqui uma funçãozinha aqui para ele mocar os dados de busca, para buscar todas as tarefas. Eu moco aqui os dados. Aqui o node, ele criar o servidor, e aqui para ele setar o browser, certo? Aqui o certo que eu mostrei para vocês é o Axios. Fecha aqui. Aqui é o app, aqui é o app principal. Daqui, ó. Vou mostrar antes aqui. Fechar. Pronto. Aí ele chama aqui o query. Ele tem que criar isso aqui para eu poder passar no... Porque o React Query ele precisa de um contexto em volta de outra aplicação. Então eu adiciono ele aqui. E esse enable mocking é que ele vai fazer o seguinte: quando eu executar o meu Vite em modo de desenvolvimento, eu passei esse Node.ev developer. Aí quando eu passar assim, ele não vai rodar isso aqui, ele não vai rodar os mocks, entendeu? Ele não rodando os mocks, ele vai rodar diretamente na minha API, certo? Aí caso eu rode os testes, ele vai rodando testes, ou não tiver o Node.env, aí ele vem e roda os mocks. Aí ele vai e ativa, certo? Aí aqui é o query client do React Query, como eu mostrei para vocês. Aqui eu preciso instanciar aqui o toast aqui para mostrar o som, né? A notificaçãozinha. E aqui é o provider. O provider é o nosso contexto. E aqui é o nosso app. Nossa app principal. Nossa app principal aqui, aí faz o seguinte: aqui já está utilizando o contexto e já pega os dados de filtragem. Caso tenha algum dado de filtragem, ele vai mostrar os resultados aqui e não vai mostrar todo o nosso conteúdo, certo? Quando ele não tiver nada para filtrar, aí ele não mostra nenhum valor aqui e mostra o nosso conteúdo sem pesquisa aqui, certo? Aqui é o add new tarefa, new task na verdade. E aqui
ele chama aqui o do contexto nosso add test mutation para ele poder adicionar, certo? Eu crio essa funçãozinha aqui, aí assim eu chamo a minha mutation e passo task mutation.mutate, e aqui eu passo o nosso objeto no formato, aí ele vai e adiciona. Quando ele conseguir adicionar, ele vem e reseta o formulário, ok? E aqui que ele tá, como ele está funcionando. Aqui eu utilizo um pouco de Framer Motion para ele poder adicionar algumas animações que eu vou mostrar para vocês. Ficou muito interessante, muito legal. Deixa eu ver o que mais aqui. E é isso. Também adicionei um pouco de animação nesse botão aqui de salvar. E tem uma animaçãozinha bem interessante aqui, ó. Quando eu clico, aí esse clique fica ativado e ele vem e adiciona essa animaçãozinha. Uma animaçãozinha de clique ficou muito interessante, ficou muito legal. E aqui a nossa paleta. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu defini algumas cores aqui. Ficou muito legal essas coresinhas aqui. Também eu utilizo um pouco de Framer Motion para ficar bem interessante, bem legalzinho aqui pra vocês. E vai ter uma animaçãozinha que eu acho que vocês vão gostar. Aqui é o nosso header, como é que ele tá funcionando. Favoritos, enfim, eu vou mostrar diretamente para vocês agora a aplicação para vocês verem como é que ficou. A gente só precisa rodar aqui um yarn dev. Vocês já estão vendo que ele já entra com desenvolvimento aqui e libera nessa porta aqui. A gente entra. Pronto. Você viu que ele tem uma animaçãozinha aqui quando ele entra, né? Ó, tem essa animaçãozinha bem legalzinha. Caso eu queira filtrar alguma tarefa, eu clico aqui, ó, na barra e coloco aqui, ó, jogar FIFA. Ó, tem animaçãozinha. Quando eu não tenho nada para pesquisar, ele lixa tudo, todas as nossas tarefas. Vou adicionar uma tarefa nova para vocês aqui. Estudar JavaScript. Aqui tem a animaçãozinha da paleta, posso colocar uma cor e adiciono. Aqui é a nossa notificaçãozinha, ele vem e adiciona aqui, certo? Posso trocar cor também. Quando eu troco, ele libera esse botãozinho pra gente aqui, ele adiciona, certo? E aqui é um efeito muito legal, aqui é aquele efeitozinho parecido com o do Gmail, quando a gente exclui alguma mensagem, ó. Ele remove. Se eu quiser voltar, me arrepender, ele pega e volta. Aqui, caso eu queira deixar essa tarefa como favorita, eu clico aqui. Aí ele tem uma animaçãozinha nessa estrelinha. E ok. Ela saiu daqui e foi pra cá, certo? Posso trocar outra aqui, tá? Outra tarefa aqui, ó. Jogar FIFA. Ele vem e joga pra cá, certo? E é isso também. Eu posso adicionar uma tarefa aqui, ó, estudar Java. Posso botar uma corzinha aqui verde, ela vai ser minha tarefa favorita. Pronto. E é isso, pessoal. Essa aqui ficou a nossa aplicação e deixa eu ver. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês o link do repositório para vocês poderem dar uma olhada mais detalhadamente. E é isso, muito obrigado.